Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos estudar um conteúdo novo, que é a medida de massa, ou como a gente conhece mais no nosso dia a dia, é o peso das coisas. Então nós iremos começar a seção quilos e mais quilos, e nós estudaremos as páginas 53 até a página 55 da nossa apostila. Então vamos lá. Aqui nós temos a imagem de uns bichinhos, certo? Aqui na página 55. E aí, eu pergunto para vocês, qual desses animais vocês acham que é o mais pesado de todos? E qual que é o mais levinho? Vocês conseguem responder a essas perguntas apenas olhando essa imagem? Eu imagino que sim, não é verdade? Então agora a gente vai estudar mais aprofundado essa ideia de qual objeto é mais pesado ou de qual animal é mais pesado ou mais leve. Então primeiro a gente precisa entender o que é esse tal peso. Primeiramente, peso é um nome popular que a gente usa no nosso dia a dia e que nós iremos usar aqui também nos nossos estudos. Mas o correto é dizer a quantidade de massa corporal, que é medida pela balança. Então, todos os objetos a gente pode considerar como um corpo, certo? E a quantidade de massa que tem nesse corpo é o que a gente chama de peso e é o que a gente mede na balança, tá bom? Então, a gente vai seguir com essa ideia da palavra peso, embora não seja a mais correta. Mas vamos lá. Aqui na apostila, nós temos alguns exemplos, de balanças, tanto as mais recentes quanto as mais antigas, mas que todas elas têm a mesma finalidade, que é calcular a massa corporal dos objetos, que é o peso. Então, aqui na página 54, nós temos 3 unidades de medidas de massa ou de peso que nós iremos conhecer agora. Grama, que é representada com a letra G. Quilograma, que é o KG. E o miligrama, que é o MG. Então, pessoal, de todas essas 3 medidas, a menor que nós temos é o miligrama, que serve para a gente calcular pesos de coisas bem levinhas, como, por exemplo, um comprimido. Aqui a gente tem uma medida de massa utilizando o miligrama. Já o grama, não é a grama, hein, pessoal? É o grama. Ele serve para calcular o peso de objetos intermediários, como, por exemplo, o conteúdo dessa caixinha de chá. Como vocês podem ver aqui, é de 40 gramas. Então, ele é leve, não tão leve quanto um comprimido, mas é um objeto leve. Já os objetos um pouquinho mais pesados, como por exemplo, nós, seres humanos, nós calculamos o peso em quilograma. Outro exemplo também é esse pacote de feijão, que ele contém 1 quilograma. Então, de todos esses 3 objetos que eu trouxe para vocês, o pacote de feijão, ele é o mais pesado. E o comprimido é o mais leve. E a gente também vai aprender pela apostila que existem algumas comparações entre essas grandezas, essas medidas de peso, grama, quilograma e miligrama.
Nós temos aqui na apostila a informação de que 1 grama ela é formada por 1000 miligramas. Então, se a gente reunir 1000 miligramas, a gente consegue 1 grama. Já o quilograma, por exemplo, esse pacote de feijão que tem 1 quilograma, ele é formado por 1000 gramas. Então, a cada 1000 gramas, a gente consegue converter para 1 quilograma. E assim vocês irão fazer essa atividade aqui da apostila, página 54, de completar as lacunas de acordo com a conversão das unidades de medida de massa ou então de peso. Aí, pessoal, aqui o primeiro exemplo é do 2 gramas, que é igual a quantos miligramas? 1 grama, 1000 miligramas. 2 gramas vai ser igual a 2000 miligramas. E assim por diante. Quantos seriam 3 gramas? Corresponde a quantos miligramas? E o mesmo vocês farão também no quadrinho ao lado, onde nós temos a conversão de quilograma, ou então quilo, a gente pode chamar também de quilo, como se fosse um apelido, para grama. Então, 1 quilo é igual a 1000 gramas. 2 quilos, 2000 gramas. 3 quilos, e assim por diante, pessoal. E aí, então, nós vamos fazer as atividades da página 55. Aqui eu só preciso passar uma observação para vocês que existe um erro aqui na apostila. Tá vendo essa segunda balança aqui? Ela foi copiada da atividade aqui de baixo, porém está errado. Porque aqui a gente precisa descobrir o peso do objeto que foi retirado. Mas se vocês observarem, acompanhem aí no livro de vocês. Nós temos um tomate, um pimentão e uma cebola. E na outra balança tem um limão que não tinha antes e o tomate, que já estava na primeira balança. Então, veja só. De acordo com a minha apostila, que tem as respostas, eu consegui observar que o objeto a ser retirado, o legume a ser retirado é a cebola. Então, a gente vai considerar esse limão como se fosse o pimentão, tá bom? Então, dessa primeira balança para a segunda, foi retirada a cebola. E a atividade consiste em descobrir o peso dessa cebola. Então, veja só, como nós iremos fazer isso? Na primeira balança, que nós temos as 3 comidas, nós temos 310 gramas. Daí, nós retiramos a cebola. Retirar é subtração, lembra? E o marcador da balança apontou 220 gramas. Então, pessoal, considerando que aqui estão o pimentão e o tomate pesando 220 gramas, para a gente descobrir quanto pesava a cebola, basta a gente subtrair a primeira balança pela segunda balança. Aí a gente retira o peso do pimentão e do tomate e o que der no resultado, o que sobrar, será o peso da cebola. Já aqui na letra B, a gente quer descobrir o peso do alimento que foi acrescentado. Nós tínhamos a maçã e a pera. Foi acrescentado o abacate. Então, antes nós tínhamos 643 gramas e passou para
850 gramas quando foi colocado o abacate. Então, para a gente descobrir o peso desse abacate, a ideia é a mesma. Basta subtrair, nesse caso, a segunda balança, que agora está mais pesada, menos a primeira balança. E no exercício número 2 é o seguinte: sabendo que o peso do limão é 120 gramas, calcule o peso da laranja na primeira balança e do tomate na segunda balança. Como iremos fazer isso? Uma subtração para cada balança. Então, aqui na primeira nós temos 285 e precisamos retirar o peso do limão, que são 120 gramas. E na segunda balança nós temos 220, que é o limão com o tomate, e nós precisamos retirar os 120 gramas do limão, beleza? E no exercício número 3 é o seguinte: Simone doa todo mês 15.000 gramas de ração para uma instituição que cuida de gatos. Quantos quilogramas dessa ração Simone doa por mês? Então, vamos observar aqui esse balãozinho que tem essa informação de que a cada 1.000 gramas nós temos 1 quilograma. Então, pessoal, se vocês notarem, para eu transformar de grama para quilograma, eu apenas preciso retirar os 3 zeros, não é verdade? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Aqui no cantinho, olha só. Caso eu tenha 5.000 gramas e quero transformar para quilograma, eu retiro 3 zeros e sobra para mim 5 quilogramas. Então, é isso que vocês irão fazer. Se ela doa 15.000 gramas, desses 15.000, vocês irão retirar os 3 zeros e aí o valor que sobrar, como no meu exemplo aqui, vai corresponder ao peso em quilograma. Então, é apenas isso que vocês precisam fazer nessa atividade. E assim a gente termina a nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Beijos e até a próxima aula!